Prefeito Evilásio, mais uma festa terminada, o dever cumprido, né? E a gente viu, claro, muita animação, mesmo com pouco recurso. Inclusive fizemos matéria que o senhor estaria com dificuldades para fazer aquelas festas que a gente estava acostumado. Haja Vista é uma cidade turística como é Taquaritinga, mas o senhor faz um balanço positivo, não é? O balanço é positivo. A gente tem que entender que festa, ela é um resultado, a festa ela é uma consequência de um ato que se pratica turístico. A gente não pode dizer que a festa é um ato turístico, ela tem que ser uma consequência. O ato turístico ele tem que ser, como a gente está agora aqui, por exemplo, é um circuito de asa delta, qualquer outro tipo por exemplo, motofesta, qualquer tipo de segmentos que hoje que possam, da Taquaritinga, ela possa ser invadida para as pessoas fazer o turismo, quer seja natural ou então quer seja de entretenimento. Agora, de entretenimento dentro do que a gente possa trazer para esse povo como cultura, como visita aos nossos, como é que se diz? Visita aos nossos mirantes. A gente tem que atrair o turista para vir aqui passar 2, 3, 4 dias. E não o turista passante que chega 10 horas da noite e vai embora 3 horas da manhã, que esse pouco traz para Taquaritinga. A não ser quando a gente bota essas festas no meio da rua, bastante despesa, e a gente depois fica envolvido aí em situações calamitosas, que a gente não tem como, a gente não tem hoje dinheiro e recurso suficiente para cumprir com as nossas obrigações que são prioritárias. Imagina se a gente também não tiver, sabe, a coragem e fazer a gestão para fazer com que as coisas prioritárias ela possa vir e a festa possa acontecer agora dentro de um grau que a prefeitura não se comprometa. Então foi essa a minha experiência que tive agora. A gente já vem estreitando a maneira de fazer festa aqui com grandes gastos, e a gente já mostrou, não só para Taquaritinga como para a região, quando a gente tem um compromisso de fazer a coisa com seriedade, a festa acontece. Não precisa trazer banda cara, a gente precisa trazer banda de qualidade. E as bandas que se apresentaram aqui, tudo de qualidade, e vieram apenas servir-se de Taquaritinga para fazer, para Taquaritinga projetá-las para o mundo da música, para o mundo da cultura, e a gente está servindo de palco para isso. Ligado, haja vista a conotação que dá a festa bicentenária de Santa Maria, que é uma das maiores festas, mais organizada de todo o Agreste Setentrional, onde eles gostam de ver isso aqui, para sentir e fazer de Taquaritinga um palco, para eles terem notoriedade, para daí eles poderem ser contratados, ser vistos, ter aqueles, como é que se chama, aqueles que vão lá participar das festas, ver as bandas que estão se apresentando e assim, consequentemente, essas bandas poderem ter os seus contratos feitos. Então, Taquaritinga é parceiro desse povo. Taquaritinga teve a coragem de prestigiar a prata da casa, e os novos artistas que também vieram, como vieram de Caruaru, como veio de Campina Grande, as pessoas se colocaram em forma de cortesia. A despesa que teve foi justamente apenas com a alimentação, porque eles queriam fazer de Taquaritinga, e graças a Deus faz aqui, a gente serve como se fosse um trampolim para projetar essas pessoas para a vida profissional deles. Eu achei interessante essa sua explanação, e aí espero que deem continuidade, porque é isso que faz, né? Essa movimentação cultural toda. Mas quando eu falei no turismo, também o turismo religioso, porque essa festa de bicentenária, como o senhor mesmo disse, deveria ser mais explorada nesse caso do turismo religioso mesmo. Outra coisa, prefeito, o senhor conseguiu fechar suas contas de 2015? Deu para pagar, fazer o 13º? Fechou. Eu tinha ali conversado antes, o senhor disse esse ano é um ano complicado, mas deu para fechar o balanço bem? Graças a Deus nós fechamos, conseguimos atingir todos os índices, inclusive nós passamos da casa dos 20% da obrigação que a gente tem junto à saúde, que é de 15%, nós passamos aí dos 60%, nós fomos para a casa de 70%, 72% aí do professorado, que a gente só tem a obrigação de 60%, nós ultrapassamos isso. Nós só tivemos dificuldade de fechar os 25% da educação, mas nós fechamos aí na casa de 25,21%. Nós conseguimos pagar o 13º, nós conseguimos pagar o 12º, que é o próprio dezembro. A única dificuldade que eu tive em Taquaritinga, que estou tendo ainda, é da fundação. É uma fundação que tem aqui, essa fundação administra o hospital, que é a Fundata, que dessa aqui eu sou mantenedor. Quer dizer, eu não tenho laço para manter aquela instituição sozinho.
Para manter aquela situação, aquela instituição, eu conto com 53 mil reais que vem da União, que vem pela MAC, que é a média e alta complexidade, que vem da União, e 60 mil reais que é leitos de retaguarda, que é um tipo de cooperação que o governo do estado dá para a gente. Então o governo faltou durante todo esse ano, de janeiro até dezembro, não passou nada para o hospital. Então eu me limitei a apenas manter o hospital com 53 mil, então essa aqui ficou atrasada. Quando eu fechei as contas, parte dos funcionários contratados ficaram com outubro, a partir de outubro devendo, e outra parte ficou novembro e dezembro. Mas inclusive agora nos primeiros dias de janeiro, no primeiro decênio que teve aqui, eu consegui ainda passar com todo o esforço do mundo, embora o dinheiro ainda bloqueado, nós conseguimos passar uma quantia lá que deixou atualizado devendo apenas dezembro, que se Deus quiser, antes do final do mês de janeiro, eu sano a situação e vou procurar fazer uma enxugada lá. A gente vai botar o hospital, não vai fechar o hospital, mas a gente só vai funcionar com o percentual que requer que ele funcione. Se ele tiver que só funcionar com 20%, que funcione com 20%. A gente vai botar 100% do hospital para funcionar com essa deficiência que a gente tem. É melhor você funcionar com um percentual bem baixo, mas com eficiência, do que você botar 100% e não corresponder. Porque você causa um mal-estar entre a administração, entre o próprio funcionário que está lá dentro. Você vê que nós tínhamos uma folha aí de 222 mil reais, que agora eu trouxe nesse enxugamento que eu fiz, e o hospital está funcionando para 160. Então isso chama-se gestão. A dor ensina a gemer, e a gente foi procurar com responsabilidade fazer com que as coisas aconteçam. Isso também veio me tocar para que eu, diante dessa festa que fiz, eu não inventasse, porque tem o crédito, entendeu? Inventar de contratar banda fiado, porque o fiado precisa ser pago, senão a gente passa a ser um caloteiro. Então eu não fiz isso, e isso gerou uma experiência da qual, sabe, a gente fez a festa aconteceu, foi uma das melhores festas, com simplicidade, com as bandas, sabe, novatas, a gente pode dizer, usar esse termo, as bandas novatas que querem mercado, que usaram Taquaritinga como palco de demonstração para poder ganhar esse mercado. Então a gente, daqui para frente, nós vamos tentar implantar aqui dentro de Taquaritinga esse tipo de sistema, para que as bandas que queiram ganhar notoriedade, eles possam, unir no útil ao agradável, se apresentar em Taquaritinga, que Taquaritinga é muito bem assistida e frequentada por toda a região. A sua palavra planejamento, que é constante nas suas falas, mas o senhor está planejado para fazer seu sucessor? Já tem? Eu sei que nomes não faltam. Toda vez que eu chego aqui tem uma novidade, tem alguma pessoa, né? Agora o empresário jornalista está bem cotado, mas tem já algum planejamento nesse sentido, prefeito? Olha, na verdade, desde o primeiro dia que eu assumi a prefeitura de Taquaritinga, eu já tenho esse planejamento. Qual é o tipo de planejamento que a gente faz? Não só para ser sucessor da gente mesmo, quando existia ainda a reeleição, eu fiz, mas eu não fiz o trabalho que eu fiz em Taquaritinga com o intuito de ser reeleito. Eu fiz um trabalho que eu fiz em Taquaritinga com o intuito de crescer Taquaritinga. Essa chama-se política e não politicagem. Você precisa ter espírito estadista e o compromisso estadista para fazer com que as coisas aconteçam. Eu não vim aqui apenas direcionar um trabalho para encantar os olhos da maioria, para com isso eu me cacifar para ser reeleito ou eleger o meu sucessor. Eu vim aqui, foi com os pés no chão, fazer o planejamento e execução dos serviços, principalmente de infraestrutura, que Taquaritinga estava carente e precisando de ser assistido nesse aspecto, onde é dito por todo mundo, depois de Pereira, o homem que mais fez em Taquaritinga chama-se, de forma humilde eu vou dizer aqui, chama-se o Neguinho Vilásio, o Obama do Agreste. Por quê? Porque eu tive o compromisso, eu não tive apenas a carência, a necessidade de fazer política fazendo obra. Eu tive que fazer da obra a satisfação da obra e das ações, que a gente não só fez obra não, nós fizemos ações também, principalmente ações nas escolas com mais educação, na formação cidadã. A gente fez também na ação social, não assistencialismo, mas assistência social, onde tem todos os programas, CREAS, que recupera os jovens, adultos, em todas as idades. Nós temos o serviço unificado, que tem uma abrangência, que tem matérias eletivas, que vai da cultura ao entretenimento, que forma o cidadão, assiste e forma o cidadão. Você vê as faixas etárias de 2 até 90 anos, de pessoas todos os dias frequentam, sabe, as nossas instalações que temos no Girimum, que temos em Gravatá, que temos em Taquaritinga, que temos em Pão de Açúcar, que temos em Vila do Socorro, que temos em todas as localidades jovens,
sabe, aptos e preparados para trabalhar o cidadão de Itaquaritinga, para trazer para ele a satisfação. Então, isso é uma coisa sustentável, é uma forma diferenciada de fazer política, que quem me ensinou foi o inesquecível Eduardo Campos, que tem um espírito estadista já herdado do seu avô, que disse: Obama, a forma de se fazer política sustentável é gestão, causando e procurando fazer o resultado, e trabalhe com o que nós chamamos de economicidade, que nada mais, nada é mais, na etimologia e na força da palavra, no significado dela, é com menos você conseguir fazer mais. Então isso é um grau de responsabilidade tamanho que você precisa ter como gestor, e visão, e se dedicar a isso. Então o resultado veio. Se você vê, eu ganhei uma eleição com a diferença de 181 votos, em seguida a gente aumentar isso 800% para 1.500 e pouco, então não é brincadeira. E a gente fez com que a máquina moesse, como dizia o próprio Eduardo, atingindo e procurando nivelar as políticas públicas que atendessem a todos de forma igualitária, porque o cidadão precisa ser tratado igual, quer seja preto, pobre, rico, branco, tem que ser tratado igual. A política pública tem que vir nivelada para todos, mas ele prioriza principalmente aqueles que viviam mais necessitados, aqueles que a máquina não alcançava, porque na verdade a maioria dessas máquinas, que seja máquina pública municipal, máquina pública estadual ou até federal, na maioria das vezes, sabe, elas se molestam, ficam molestadas apenas para trabalhar para um grupo de pessoas que se intitulam, sabe, Deus na vida dos outros, que tira Deus da sua vida, se intitula Deus na vida dos outros, sabe, e ficam lá apenas escravizando o povo e se alimentando, sabe, da escravidão do povo para se manter mais tempo no poder. Com o prefeito que vos fala aqui de Itaquaritinga foi diferente. Eu vim para tirar as algemas do meu povo, dar liberdade a esse povo, agora dar liberdade com racionalidade, com prestígio, com prestação de serviço, a igualdade, com escola, com infraestrutura, com saúde, com tudo isso que aconteceu aqui. A questão da minha sucessão é só o tempo do povo me ajudar a escolher o candidato, porque isso é natural. Ninguém vai querer em Itaquaritinga querer tirar esse ciclo que está girando, que está formado, porque só está trazendo benefício para o povo, principalmente aqueles mais pobres, e ninguém vai tirar isso. Então, se você hoje perguntar, hoje parece que tem 3 candidatos contra, não é nem contra o meu candidato ainda, que eu não sei ainda quem é, mas é contra o candidato que não é o prefeito que vai lançar. Se você chegar e fizer uma pergunta assim, viu, Jário, dizer assim, se eu perguntar para você, Jário, fulano de tal, quem lançou ele? Aí você vai dizer, que eu saiba, ele mesmo. Ciclano de tal, quem lançou ele? Ele mesmo. E Beltrano? Ele mesmo. Aí eu digo, e eu, que tanto fiz, o prefeito que é dito e tido e constatado que mais fez, depois de Felipe, mais fez Itaquaritinga, quem é meu candidato? Aí sabe o que é que eu respondo? O povo vai dizer. Então, essa é a diferença. Eu não tomo posse nem me aproprio disso, porque esse processo precisa ser naturalmente começado do princípio ao fim por quem de direito? O povo. Sim, mas o povo tem prazo, né? E o senhor sabe que o prazo está se apertando. Mas a gente está dentro do prazo, está dando tudo certo. Tem algumas situações que estão afunilando, há algumas desistências de há algumas acomodações de outro, e há, às vezes, um esquenta em outras pessoas. O importante é que a pesquisa vai sair no tempo certo, nada está intempestivo, tudo está dentro do seu tempo certo, e esse processo vai se dar natural, com a participação do povo. Muito obrigado, prefeito. Eu agradeço pela entrevista e espero que esse ano, que é um ano, como o senhor bem disse, um pouco falta de dinheiro, escasso em recursos, mas que dê para o senhor chegar no final do seu mandato numa boa e com as contas em dias, que é isso que a gente espera de todos os gestores. Se Deus quiser, eu quero lhe parabenizar, Jair, pelo repórter, sabe, que você se tornou responsável. Eu gosto, o pouco que eu vejo do seu estilo, sabe, você tem um estilo muito responsável. Então isso só nos traz alegria em ver que nesse meio tem as pessoas que trabalham dessa forma. E dizer a vocês, sabe, que mesmo com essa crise todinha aí, nós fechamos a conta, nós viramos o ano com um débito de 2 milhões, mas quando você vai pegar só 1,1 milhão, está nos não processados. O que é não processado? São aqueles que a gente não pode fechar e botar em resto a pagar, porque são obras que é oriunda de convênios, que o dinheiro está em conta e que não foi executado ainda, que não é débito. E do débito mesmo, que é quase 1 milhão aí, 600 mil é de INSS que a gente pode parcelar, e o resto é o que eu devo a terceiros, que isso é sanável, e a gente vai cumprir com a nossa responsabilidade para que a gente possa mostrar, mesmo dentro da crise, que esse governo é um governo arrojado.